Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui passando para desejar um feliz 2023 para todos da TV Relacionamento. Estou aqui diretamente de Pirassununga. Abraço a todos! Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí um bate-papo com uma profissional muito admirada, né, que tem um conteúdo maravilhoso e vai nos brindar com muitas informações. Ana Carrasco, gratidão aí por você ter vindo aqui, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite e agradeço por esse espaço de estarmos aqui trazendo um conteúdo extremamente importante, né, para a TV Relacionamento, que é sobre sexualidade. Perfeito. Ana, conta um pouquinho dos nossos internautas, onde você nasceu, você já me contou, mas os internautas não sabem, tá? As cidades onde você veio morando e como você acabou estudando bastante para se tornar aí uma grande sexóloga. Obrigada. Olha, eu nasci em Ilhéus, Bahia, né, até aí Jorge Amado, Gabriela, e morei lá por muitos anos, mas sempre tive a ambição de morar fora. Passei muita água de coco lá, né? Nossa, bom, viu? Uma cocadinha. E aí eu mudei para Belo Horizonte, fiquei 6 anos em BH. Lá fiz uma outra faculdade de medicina veterinária, também na área da saúde, né? Okay. E depois de algumas situações que eu vivi e relembrar o meu passado, eu resolvi, que foi uma dor que eu tinha dentro de mim, eu resolvi ajudar outras pessoas, que foi quando eu procurei me especializar em sexóloga. E aí eu vim para São Paulo o ano passado, após um convite de uma parceira minha de negócios, para a gente desenvolver alguns eventos por aqui. E aí eu vim, fiquei, descobri que São Paulo é uma paixão minha e eu amo estar por aqui, desenvolver esse trabalho com mulheres e hoje também ajudo muitos homens. Perfeito. Ana, quando você pensou assim, eu vou trabalhar como sexóloga, teve gente que jogou contra? Demais! Porque primeiro... Até às vezes da família, né? Primeiro, né? Porque falam, nossa, isso não dá dinheiro. O que mais a gente escuta, nossa, não dá dinheiro, por que você vai falar isso, por que você vai fazer isso? E não só, mas de nós mesmos, porque a gente tem vergonha. Sexo é um tabu muito grande, né, cultural, então nós temos vergonha de falar sobre essa temática. Então, primeiro eu tive que passar pela pessoa mais importante da minha vida, que sou eu. Então, eu tive que aceitar falar sobre isso. E depois que eu aceitei falar sobre isso, eu vou ser bem sincera. Eu tive o apoio dos meus pais, não de início, mas eles me apoiam e me apoiaram porque eles viram que eu realmente queria aquilo. Entendeu? Mas sim, existe, a diversidade de pessoas. Por que você fala disso? Nossa, mas, por exemplo, você é uma mulher tão bonita, por que você vai falar sobre sexo, sabe? Então, assim, é porque tem instalado um tabu social quanto a isso. Mas porque a maioria das pessoas ligam sexo a algo ruim, sujo, e deixam de entender que falar sobre sexo é falar sobre a saúde, sobre bem-estar, sobre intimidade. E quando fala de intimidade, não é intimidade sexual que a gente atribui à genitália, mas intimidade, autoestima, autocuidado, as suas questões emocionais, a como você se porta no relacionamento, o que você aceita ou deixa de aceitar nas suas relações. Então é muito mais profundo do que realmente as pessoas atribuem a questão só sexual mesmo, sabe? Você me lembrar uma coisa interessante. Em 95, quando começaram a sair as primeiras empresas que tinham sites de internet e começaram a oferecer e-mails, essas coisas assim, e começaram a colocar conteúdo. Sim. E nessa ocasião, pouca gente tinha computador, mais das empresas e tudo mais, mas aí eu fui perguntar para um especialista, qual a palavra mais procurada na internet? Ele falou sexo. Então, muito pela curiosidade e tudo mais.
Aí eu falei, vou fazer um teste. Eu tinha um site chamado gibiraro.com.br, que é sobre quadrinhos. Eu sou o maior colecionador de gibi do Brasil. Caraca! Né? E aí, nesse site de Gibiraro, eu queria colocar a memória dos quadrinhos lá dentro. Então eu peguei e falei, deixa eu testar a palavra sexo. Porque assim, alguns heróis, como Superman, Mulher Maravilha, né? E de qualquer sexo, utilizam um tipo de vestimenta. Bastou isso daí, tive um monte de gente que ia usar, porque era uma procura. E realmente, e aí hoje, muita gente já fala mais abertamente, mas aqui a gente teve uma educação muito rígida, por parte de igreja, por parte da sociedade e tudo mais, e que a internet acabou ajudando um pouquinho, né, e deixando as coisas. E estamos vendo o seguinte, muita coisa que estava escondida fez muito mal para todas as pessoas. Aquilo que era só enrustido e tudo mais, né? Então hoje em dia, graças a Deus, temos um pessoal de uma mente mais aberta, porque há 30, 40 anos atrás, você ia falar em sexóloga, o pessoal achava que era do outro planeta. Muitos anos aí você achava que é bruxaria, né? Eu lembro que na década de 70 teve um livro chamado Relatório Haidt, que foi uma sexóloga que fez uma pesquisa com um monte de mulheres lá e publicou um livro a respeito. Foi um grande best-seller. Assim, você pode ver grandes estudiosos, né, eram tidos como loucos quando eu ia tentar estudar sobre sexualidade, sobre o orgasmo, sobre essa energia que a gente traz. Então, hoje a gente já tem uma grande porta aí sendo aberta. Eu não digo que está totalmente aberta, porque ainda tem muitos tabus e tem muito julgamento, pré-julgamento quanto a isso, né? Você vê até nas próprias redes sociais. Sim. Eu enfrento algumas situações, alguns desafios que eu tenho que trocar a palavra, né, por letras, por números. Eu tenho que fazer de uma forma que eu leve esse conteúdo educativo, mas que não inflija, porque qualquer coisinha que o algoritmo ali entenda, vai banalizar, né? Exato, entendeu? Então, assim, é algo que tem uma porta aberta hoje, está se abrindo a porta, aliás, vamos dizer uma janela, sabe aquela janelinha de banheiro ainda? Aquela pequenininha. Então, está se abrindo essa janela, mas ainda não é totalmente aberta, realmente, para a gente falar, realmente, assim, explicitamente, sobre esse assunto que é necessário. Perfeito. E aí você acabou descobrindo, assim, grupos de mulheres que queriam discutir o assunto, é isso? Sim, porque o que acontece? Eu começo a fazer, como eu fiz alguns eventos sobre empreendedorismo feminino, e dentro desses eventos de empreendedorismo feminino, eu abordo a temática da sexualidade. Como que é importante você trabalhar a sexualidade dentro da empresa, como que é importante você realmente escolher o seu parceiro, né? Como que é importante você trabalhar a sua autoestima, porque isso vai impactar em todo o seu posicionamento profissional e pessoal. Então, aí você sabe, né? Vai uma, comenta com a outra, vai no Instagram, o pessoal começa a te chamar, e aí as pessoas começam a querer saber mais. Mas ainda assim, hoje tem muita gente ainda que tem vergonha até de chegar e perguntar. Mas são em muitos casos são traumas antigos. Sim. Que ela não pode discutir em casa, não pode discutir com os melhores amigos. Sim, porque assim, por exemplo, eu digo assim, imagina a nossa mente tem um quartinho, quando a gente nasce é um quarto e todo branco. Eu chamo esse quartinho o quartinho da intimidade. E ao longo dos anos que a gente vai crescendo, vai convivendo ali, tudo que a gente escuta, que tem referência a essa questão da sexualidade, a gente vai anotando nessa parede. Então, toda vez que a gente tem que lidar com uma situação que engloba isso, a gente volta naquele quartinho, faz uma consulta ali rápida para saber como que a gente se porta. Então, por exemplo, às vezes nós crianças queremos... Criança é curiosa, criança não tem essa maldade que carrega um adulto. Então ela vai, pergunta mamãe, papai, o que é aquilo, sabe? Vai fazendo umas perguntas de curiosidade e aí os pais repreendem de uma maneira que ela entende que aquilo é errado.
Então, toda vez que ela nota aquilo ali no subconsciente, então toda vez que ela se depara com uma situação semelhante, ela fala, nossa, eu não posso comentar porque eu vou ser punida, porque é errado, sabe, eu vou ser julgada. E faz um pré-julgamento. Exato. Então ela deixa de realmente procurar, querer saber, de se informar, de compartilhar informação, de ir atrás, exatamente porque quando mais nova foi repreendida, né? Então isso traz muitos problemas. Por exemplo, 2/3 das mulheres, elas não conseguem chegar ao orgasmo, exatamente porque elas não se conhecem. Mas elas não se conhecem porque lhes foram ensinadas isso? Não, pelo contrário, foi ensinado que ela não podia tocar, porque era proibido, que era errado, sabe? A questão da autoestima da mulher também é muito ligada a isso. Quantas vezes a gente já escutou, nossa, aquela mulher tem um comportamento inadequado, aquilo não é comportamento de mulher de família, nossa, passar um batom vermelho assim não é uma, não, sabe? Ou o tipo de vestimento. Exato, sabe? O homem também, o homem não pode demonstrar seu sentimento, o homem, ele, por exemplo, os homens, eles não aprenderam, a gente não aprende a fazer sexo e não tem educação sexual na escola, dentro de casa. São nesses sites aí que a gente aprende realmente o sexo. Verdade. E se você for olhar, ali não é verdadeiramente o sentido do sexo. Entendeu? Ali é algo que foi treinado, ensinado, filmado durante dias. Então a pessoa, ela vai ali, assiste, acha que é algo assim, fantasioso, não imagina que é algo fantasioso, e ela vai se comparar o tempo todo com aqueles... Porque ali ele pega várias câmeras lá e junta na edição, dá a impressão que demorou 20 minutos. Exato. Entendeu? Mas na verdade não. Leva aí mais de uma semana para gravar esses vídeos, uns 5 minutinhos. Entendeu? Então isso traz muito problema para o homem também. Como, por exemplo, disfunção erétil é muito causada por causa dessas situações. Entendeu? Então é muito mais a fundo, como você falou, do que a gente. Né? Exato, com o que a gente veio aprendendo, né, que a gente buscou lá no emocional, no subconsciente. Porque nossas atitudes, 97% das nossas atitudes, elas são emocionais, né? Vindo da emoção. Né? O outro porcento é racional. Então, as nossas atitudes são basicamente do nosso subconsciente, que é treinado através do que a gente sente, escuta, e aquilo ali se torna um sentimento e geramos ali como verdade, né? Perfeito. Então você até acaba sendo um tipo de uma psicóloga. Exato. É como as pessoas falam, uma coach. Uma coach sexual, olha. Perfeito. Não, interessante, sim. Bacana. Você também, o pessoal de BH também já conhece você como sexóloga? Sim, conhece. Meu primeiro evento foi em Belo Horizonte. Eu fiz lá um evento no dia 26 de setembro do ano passado, que deram 60 mulheres. Interessante. Foi presencial? Foi presencial. E a faixa etária, era 60 mais ou não? Tinha não, tinha jovens, mas a maior faixa etária foi de 40 anos. Okay. Mas tinha para mais e tinha para menos. Mas a grande faixa etária assim, que hoje eu trago são de 35 a 45 anos. Né? E existe aquelas que entra muda e sai muda também ou não? Existem. Que entra muda, sai muda, tem mulher que levanta, que se sente desconfortável. Me fez lembrar agora de um evento que eu fiz palestra aqui em São Paulo, no Anália Franco. Tinha umas 100 mulheres. E foi tão assim que eu fiquei até cheia de critérios para falar, porque eu não sabia como que eu poderia falar. É duro que você não conhece o público. Exato. Né? Então foi um evento que eu fui convidada para palestrar. E aí a dona do evento, eu falei, olha, o que eu posso falar? Não, começa a falar. Eu comecei a fazer umas interações. E aí a dona do evento falou, não, pode ser mais escrachada, pode falar. Aí eu comecei a falar mais escrachado, mesmo, sabe? Para libertar essas mulheres da vergonha. E aí tiveram duas mulheres que levantaram, se sentiram desconfortáveis e saíram. O restante foi aos poucos.
tiveram umas mais envergonhadas, outras mais animadas, é isso aí mesmo, e começaram a interagir mais. As mais acanhadas foram aos pouquinhos, mas sim, tem mulheres que se sentem constrangidas, tem mulheres que elas não se sentem constrangidas, mas elas ficam ali envergonhadas, e tem mulher que gosta de falar e gosta de ouvir também, sabe? É interessante. E eu já soube assim, de casos, assim, até hoje, no século XXI, que tem assim, abusos dentro da própria família. Isso gera os traumas. Isso tem bastante, né? Ainda no século XXI, não é Sim. assim falar da Idade Média. Não, eu sou um caso desse. Por isso que eu me tornei sexóloga. Porque eu tive que curar essa dor lá de trás, entendeu? Então eu vivi sob sombras de um abuso, entendeu? Então assim, que me despertou o quê? Viver relacionamento abusivo quando mais velha, e foi nesse relacionamento abusivo que eu falei assim, não, chega. Eu dei um start, foi quando eu comecei a falar na rede social sobre o que eu havia passado e comecei a me posicionar nessa temática de sexualidade. Eu já estava buscando nos meus bastidores ali essa cura, sabe? Mas aí foi quando eu percebi que uma outra mulher me ajudou a ressignificar uma dor do passado, entendeu? E aí eu pude me entender profundamente. Eu falei, não, tá na hora de eu ajudar outras mulheres. Foi quando eu falei nesse evento, dia 26, eu falei assim, realmente publicamente, sem ser por câmera, porque é muito fácil você falar na câmera, não tem pessoas. Verdade. E aí nesse dia 26 de setembro eu falei pela primeira vez assim para essas 60 mulheres. E aí eu chorei. Olho no olho, né? E eu lembro que eu chorei, mas não foi um choro de tristeza, foi um choro de alívio. E aí eu fui acolhida por muitas mulheres. E eu descobri que essas mulheres também passaram por um abuso, um tipo de abuso. E aí, toda vez que eu entrava em contato com uma mulher, para trazer ela para a mentoria, para trazer para as palestras, incrível que todas elas. Esses dias eu estava no evento, eu estava voltando, dei carona para mais duas meninas. E elas perguntaram, o que te fez tornar sexóloga? E eu falo abertamente sobre isso. E aí uma delas falou, olha, eu vou contar uma coisa para você que eu nunca contei para ninguém. Eu escrevi uma vez só, eu deixei escrito, mas eu nunca contei verbalmente para ninguém. E aí ela falou que ela tinha passado também. Eu falei, caramba, tem muito mais do que a gente imagina. Mas por que a gente não fala? Por que as mulheres não falam? Por medo, por carregar uma culpa, achar que a culpa é sempre delas. E às vezes não tem a defesa dentro da própria casa. Exato. Entendeu? Por medo, por culpa, por achar que ela é um ser frágil e que a culpa vai cair toda em cima dela e que ninguém vai proteger, porque nós, seres humanos, o nosso maior desejo é o quê? É se sentir pertencido a algo ou a alguém, certo? Sim. Ou seja, se sentir amado. Então, eu vou assumir a culpa, vou assumir essa dor para mim, porque se eu assumir, posso ser que aquelas pessoas me rejeitem, então eu vou deixar de me sentir pertencente àquele meu núcleo, entendeu? Social, familiar. Então, por isso que a grande maioria aí não fala, por medo. Né? Ana, eu acho importante nessas suas palestras, que você falou muito aí do ressignificar. Tá? Então, quando a leitura que a pessoa tinha era uma leitura que encarregava frustração, angústia, um monte de coisa, e ela tem um ressignificado, tá? De que ela tem que tocar a vida, tá? Assim, não dá para esquecer o passado, mas ele não pode ser um fardo pesado. Sim. Né? Ele tem que aconteceu, mas você tem que tocar a sua vida, né? Normalmente. Sim. Né? E o ano que vem, nós tivemos uma taróloga que falou que o ano que vem é o ano da transmutação. Né? E que aí é uma coisa assim que até eu queria que você estudasse mais a respeito para te colocar nas suas palestras e tudo mais. Legal. Porque é realmente bacana. Ana, você gostaria de iniciar os seus contatos? Nós vamos deixar escrito aqui também, mas pode falar. Claro, com certeza. Eu vou deixar minha rede social, porque através dela você me contacta, faz contato com a minha equipe e lá você tem todas as informações. É @AnaCarrascoSex.
Esse arroba você pode encontrar em todos os veículos, Instagram, TikTok, YouTube, Telegram. Só com esse arroba lá você pode ter acesso aos meus conteúdos e também mandar uma mensagem no direct se você precisar de uma consulta, de uma mentoria, acompanhamento. A gente está para te atender da melhor forma possível, com segurança, com muito amor e com certeza para transformar, né, melhorar a pessoa que você é. Obrigada. Perfeito. Ana, eu espero que um dia Ilhéus faça uma estátua sua aí, porque você está ajudando aí muitas pessoas, né? Homens e mulheres. Obrigada. Volte sempre, tá? Obrigada, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica profissional sexóloga, Ana Carrasco. Nós vamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.